Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por esses louvores que encheram o nosso coração. Mas, Senhor, o Senhor tem uma palavra para cada vida que aqui está, Senhor. Usa o nosso pastor uma vez mais para ministrar a tua palavra, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Pai. Glória a Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Filipenses 3, 13, 14. Vamos ler todos juntos, amados irmãos, ó. Irmãos, Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o eu prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. amém. Volta aos seus assentos. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é de suma importância poder ouvir um testemunho de um grande homem, Paulo, nesse texto, ele está contando e fortalecendo os amados irmãos em Cristo Jesus. Porque Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, ele era Saulo. E Saulo era um fariseu, um líder religioso. Ele tinha muita autoridade. Então ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Mas mal pensava ele, nunca entra na mente desse homem que os olhos do Senhor estavam sobre ele, sobre toda a sua caminhada. E nós sabemos que em Atos, capítulo 9, foi quando ele teve um encontro com o Senhor. Ele vai cheio de raiva, problema, cumprir mais uma missão, perseguindo o povo de Deus. Mas, queridos irmãos, eu sempre vos digo, cuidado, porque Deus escuta. Deus escuta. E na sua caminhada,
os irmãos bem conhecem. E eu estou fazendo a introdução. De repente, ele cai do seu animal e fica cego. E ele faz umas perguntas e os companheiros levam ele até a cidade. E ele, aquele homem, percebeu. Ele foi tomado. Irmãos, preste atenção. Nunca que Deus fala com um homem que ele não entenda. Nunca um homem foi tocado por Deus que ele não sabe que foi tocado por Deus. E ele, cego, torna-se de joelho e começa a orar. A primeira coisa, fazer um fariseu orar certo seria muito difícil. E ele começa a orar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. É um reconhecimento, irmão, que adentra dentro do ser humano. E ele percebe, ele reconhece que o culpado é ele e que ele precisa de uma reconciliação. Ele precisa mudar. E Paulo está orando. E o Senhor está dentro. Mas o teu Deus, o meu Deus, não é um Deus que castiga tanto como tem gente que fala: o preço é caro. Olha, irmão, eu não tenho coragem de falar isso. O preço é caro. É um puxãozinho só de orelha. E Ananias não é o Ananias de Ananias e Safira. Deus precisa daquele homem. Diz para ele: olha, vai até lá, teu endereço, teu tudo. Tem um homem que está orando. Olha o olho de Deus que vê tudo. E ele logo pensou: será que o Senhor está certo desse negócio? Porque esse homem é um líder fariseu e ele é perigoso. Agora, será que o Senhor sabe que esse homem persegue as pessoas? Que esse homem é terrível? Ele até esteve na morte de Estevão. Mas a vontade, o coração de Deus é tão grande, irmão, que ele para até para ouvir a nossa ignorância, como ele ouviu de Ananias. E ele fica esperando Ananias falar. Mas ele disse: vai lá
que este homem é um vaso escolhido para mim. Parece que não dá raiva na gente, irmão pregador, vocês todos, um homem tão ruim, uma mulher tão ruim às vezes, e o Senhor fala para você ir lá pregar o Evangelho. Não precisa fazer muita coisa, é só colocar a mão e orar. E aí o Senhor ainda fala que é um vaso escolhido, está que nem um filho pródigo. Para mim o Senhor nunca deu um cabrito da canela fina, e para o outro bezerro cevado. Agora eu, Ananias, o Senhor manda eu ir lá e dizer que ele é um vaso escolhido? Parece que dá uma raivinha santa de nós. Mas Deus é Deus, querida igreja. Se Ele quiser te levantar hoje, Ele vai te fazer uma bênção, porque é Ele que vai te mudar a sua vida. E tudo acontece, Ele vai certo, chega lá, até com medo, né? Agora eu me toca chamar-se fariseu de irmão. E o medinho, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu lá no caminho é o mesmo que mandou eu vir aqui. E na hora acontece o milagre, cair como escamas dos olhos dele. E nós conhecemos isso. Agora aqui em Filipenses, ele está dando testemunho dele. Nós poderíamos dizer uma conversão gloriosa, um encontro glorioso. Por isso que é lindo não ser rebelde contra o Senhor. É bom ouvir a voz do Senhor, que o Senhor tem coisas grandes, preciosas. Ele tem uma mudança na vida das pessoas, e tem tanta bênção para você. Glórias a Deus. E ele, contando o testemunho dele aqui, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Sabe, querida igreja, o Senhor Jesus, com seu precioso sangue, quando Ele liberta uma pessoa, quando Ele chama uma pessoa, e a pessoa dá ouvido espiritual e vai para o Senhor. Olha, queridos irmãos, Ele esquece tudo das coisas passadas. Mas o inimigo, o diabo, às vezes fica na vida de muita pessoa que não tem sucesso. Sabe por quê? Vez quando ele chega no teu ouvido, embufe,
as coisas passadas. E Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu quero prosseguir pela frente. Você vai esquecer hoje, em nome de Jesus Cristo. Ai, pastor, o senhor não me conhece. Ai, o senhor não sabe o que eu ando fazendo. O senhor não sabe que desagradou a Deus, o que fez isso. Então você vai fazer uma aliança, um pacto com o Senhor. E você vai dizer, esquecendo das coisas que atrás fica, eu vou prosseguir adiante, porque adiante tem muita coisa boa em Jesus Cristo. Glória a Deus. Diga ao inimigo quando ele vem te acusar: você fez isso? Fiz, mas o sangue de Jesus me pôs limpo. O sangue de Jesus me pôs limpo. Para trás de mim, Satanás. Eu não estou olhando para trás, Satanás. Eu estou olhando para frente. E eu prossigo para o alvo. Sabe, inimigo? Porque tem um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não posso olhar para trás. Eu tive encontro com Jesus e Jesus me perdoou e me mostrou um caminho. E agora eu tenho um alvo, eu tenho uma direção. Agora eu vou seguir para frente. Então tudo que ficou para trás é porque eu não conhecia o meu Salvador. Agora eu conheço o meu Salvador. Agora eu me arrependi de todas as coisas, porque ele era um líder religioso, um fariseu, e ele conhecia tudo da lei. Mas o que para mim era ganho, ele diz: eu reputei por perda e por Cristo. Quantos de nós trocou tudo por Cristo? Eu troquei. Vê aí pro diabo ver que você trocou. Você trocou tudo. Você trocou tudo. Trocou tudo. Ah, Jesus, quanta coisa que eu esqueci, eu joguei embora, e eu às vezes não sabia, e o Espírito Santo falava comigo, me incomodava: isto não é bom, isso não agrada ao Pai. Então eu fui jogando embora, e foi vindo a santificação, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo, sem eu saber o que era batismo com o Espírito Santo. O Senhor me encheu de alegria, me mostrou um caminho novo. Ele dizia: na verdade também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Agora você vem na escola dominical, você sai daqui, você viu que eles são, você viu o que o Senhor falou, você viu o que é a verdade. Hoje eu aprendi que Deus é o que fez o projeto. Hoje eu aprendi
que Jesus executou o projeto. Hoje eu sei que o Espírito Santo atua no nosso meio e Ele está aqui, glórias a Deus. E você vai aprendendo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, conhecer as coisas excelentes de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos conhecer tanta coisa que não traz benefício nenhum. Esquece de pegar a Bíblia e ler, estudar. Conheço uma pessoa que disse: eu já li a Bíblia quase 100 vezes. Eu não sou muito de falar que leu a Bíblia tantas vezes. É bom. Mas você quer ver, o gostoso é você estudar a palavra de Deus. É você descobrir a excelência de Cristo. Descobrir nos versículos o que significa glórias a Deus. Aleluia. Quanto que é bom conhecer as coisas de Deus. O meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco, ele diz. Ele está testemunhando, está falando com o outro. Eu sendo fariseu, eu sendo um líder, quem é que parava na minha frente? Eu era um doutor, eu conhecia 682 leis de decor. Quem que parava diante de mim? Aqui está o cara sábio, e Deus olhando para ele, ele cai por terra, vai comer pó. Aí ele diz: tudo isso eu considero como esterco. Veja bem que transformação gloriosa. Sabe por que muitos de nós, as igrejas, tem muitos que não vai para frente? Porque ele fala assim: bom, isso aqui eu vou jogar embora, esse aqui eu também vou, esse aqui é um pecadinho de estimação, fica aqui, acha, esse aqui também não. Quando saímos do Egito, tem que tirar tudo fora, joga fora, que Deus tem coisas boas para você. Eu olhava para uma irmã, até poucos anos atrás, nós ganhamos ela tentando, nós também valente, e ela tentando suicídio. Nos viadutos, nós saímos de lá correndo e viemos para cá, e a Laurita já, pastora, segurando ela, e fomos ajeitando. E ela ficou boazinha com Jesus. Ela ficou boazinha com Jesus. E nós o batizamos. Mas eu olhava para ela, via ela reclamar um pouco muito. Eu falei: aí tem qualquer coisa. O novo convertido, ele é alegre,
ele é cheio do poder de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida nova, ele deve se alegrar. O que passa com essa irmã? Vem cá, irmãzinha, me diz uma coisa. A senhora não está feliz com o seu encontro com Jesus? Ela falou, estou. Mas só que eu tenho medo de uma coisa. Medo do quê? Do capeta. Ih, caramba. Por quê? Porque eu tenho uma mala lá e eu guardei um monte, sabe? Ô pastora, a senhora sabe que eu era do terreiro de Sanapá, né? E eu fiquei com dó, porque dói com medo, porque tinha um rosário vermelho, era não sei de quem, tinha um branco, era do outro. E agora, se eu jogar aí embora, eu tenho medo do capeta. Tu pode ter medo do capeta, eu vou lá hoje. E fui lá à noite. Está ali dentro do quarto ali, ó. Abri um baú e lá estava aquela muladeira, até a roupa dela dançar. E eu catei tudo aquilo alegre, pastor. Catei tudo aquilo e pus num tambor. Fuego, nem falo espanhol, fuego! Orei por ela, orei na casa dela, acabou o problema. Irmãos, tem muitos que não se livram, porque fica guardando coisas que agora não servem mais para você e não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então Paulo diz, as coisas que eu tinha, ele me explica o que é. Ele, olha, eu considero como esterco. Vocês sabem o que ele está dizendo. Mas prossigo para o alto. Quem está prosseguindo pelo alto aí? Aleluia. E já ele vem as nuvens. Sozinha aquela mulher ficou liberta de tudo. E se você tem alguma coisinha, pecadinho de estimação, alguma coisa, joga embora, pisa em cima, em nome de Jesus Cristo. Porque agora ele quer conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. E eu quero saber, Paulo diz, a ressurreição dele e os problemas que ele passou, a aflição que ele passou na cruz. Glória a Deus. Nós temos interesse em saber da morte de Cristo. Nós temos interesse em saber que ele morreu por mim, por você. Ah, quanto que é bom viver com Jesus. Ah, quanto é bom. E ele diz, olha, não que já tenha alcançado, ou seja, eu perfeito, eu não sou perfeito. Quer dizer, o crente tem que vigiar todos os dias, mas ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Ele foi preso por causa da palavra de Deus. Ele foi preso porque ele amou a Jesus. Paulo não andou com Jesus, não. Mas ele tinha Jesus no seu coração. E uma coisa ele disse:
e prossigo para o alvo, porque vem um prêmio. Da soberana, 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 deixa aí, soberana, vocação de Cristo Jesus. Nós vamos chegar lá, irmão. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O Senhor tem um prêmio para você. Você que abandonou, a religião não salva ninguém. Paulo falava da sua religião, mas ele considerou como esterco, ele jogou tudo embora. Agora ele não reconhece religião, agora ele está reconhecendo o encontro que ele teve com Jesus. O Jesus que eu encontrei, ele me deixou cego, e esse mesmo Jesus me curou, e eu agora estou vendo, glórias a Deus. Esse Jesus é poderoso. Esse Jesus é poderoso. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você, dizendo para você: olha para o alvo, não desanime, não desanime, não pode parar no caminho, é prosseguindo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Caminha, igreja, caminha, porque o Deus